É. Ok, gente, vamos fazer a prova aí do Colégio Militar de Brasília 2018-2019. Vamos corrigir da questão 14 à 20ª questão, ok? Então vamos lá. Texto 1. Recado ao senhor 903. Todo mundo prestando atenção, hein? Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso. E lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor teria ainda ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha tem o direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita, pois, como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados em dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004 e ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído. Funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, perdão, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45 e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa! E agora, melhorou? Espera aí. Sim, professora, agora melhorou. Tá, ok. Cadê? E reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda o outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio, mas que me seja permitido sonhar com a outra vida e o outro mundo, em que um homem batesse a porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi a música aqui em tua casa, aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come meu pão e bebe meu vinho, aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse a sua mulher e os dois ficassem entre os amigos e as amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus, o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida e a amizade entre os humanos e o amor e a paz, certo? Então aqui vocês estão vendo, né? É uma briga entre vizinhos. Vamos lá. Vou ler agora o segundo texto, porque é a partir desse que vamos começar as nossas questões, certo? Também é um texto que fala sobre o relacionamento entre vizinhos, certo? Valores meus, seus, dos nossos vizinhos. Estamos cercados de sentimentos ruins, gente querendo acabar com o outro por qualquer motivo. Acho que todos nós já ouvimos essa frase: vou acabar com ele. E é feio a beça, mas apoios uníssonos surgem no mesmo instante. Nessas horas, se é justo ou não, não se discute. Vizinhos que brigam por folgadice e de um temperamentalismo do outro. Enquanto a vizinha cobiça o carro da outra, esta pensa em fazer uma proposta para a empregada de anos daquela ridículo, tá vendo? O mundo está cheio de vontades guiadas por maus sentimentos e tudo acaba mal, vejamos. O vizinho temperamental, que brigou com o vizinho folgado, que deixa o gato solto pelas escadas o dia inteiro.
nunca mais vai olhar na cara do vizinho, vai reclamar durante anos desse mesmo assunto, até que um dia ou ele ou o vizinho se mude. A vizinha que todo dia deseja que a outra vizinha se dê mal financeiramente e tenha que trocar o carro lindão por outro mais simples. Imaginando a si mesma com um carrão daqueles. Acaba perdendo sua empregada para a dita cuja, que oferecia uns tostões a mais. A empregada, coitada, pede as contas sem pedido de desculpas. Será que precisava? A ex-patroa se revolta por ela nunca ter lhe pedido um aumento, preferindo a demissão sem aviso. A vizinha, com a nova empregada, porém, percebe que a moça tem medo dela e a conversa não emplaca. Alguns meses se passam, o serviço não está como ela precisava e então decide mandar a moça, a quem prometeu mundos e fundos, embora. Esta, que tinha ficado mal acostumada com o salário aumentado, financiou o diabo a quatro e agora está desempregada, desesperada. Aí que a história acaba. E você vai me dizer que esses quatro personagens, dois se deram bem, justamente o folgado dono do gato, que não está nem aí se tem pelo espalhado no condomínio todo, atrapalhando inclusive a saúde de uma criança, cujos pais até hoje não descobriram ou não associaram a causa da rinite pesada do filho ao gato do vizinho folgado. E aí é que é fácil perceber que qualquer história tem seus emaranhados, em que qualquer ação de um pode influenciar outras várias. Nossa vida é assim. E viver consciente de si e do outro é para poucos. E lhe digo mais, não é o que consegue nenhum dos quatro personagens dessa história. Pois é, o vizinho folgado foi quem acabou se mudando com mulher, filhos e gato mal acostumado. Mudou-se para pior bairro, coitado. De tão folgado no emprego, fez birra no patrão que não só demitiu ele, como também lhe disse que dele não saía nenhuma referência boa para outro emprego. A mulher do homem sofreu o pato, carregando a família com seu pequeno salário, até que finalmente descobriu que tinha um folgado em casa. Em casa não, em casa da mãe dela, para onde se mudaram. Sendo assim, ele não durou muito, foi despejado de lá também e saiu divorciado. Quanto à mulher rica, bem, tudo indicava que era mesmo cheio da grana, pois não parava com carro algum, tinha que trocar ano a ano, segundo seu status mentirosamente milionário. Solteira, envolveu-se com um homem pancada. Homem pancada? Sim, levou dela o pouco que tinha. Não se sabe como a mulher era fraca e dava tudo em seu nome. No final, teve realmente que vender o carro lindo, mas, por orgulho, não comprou outro não, ficou andando de táxi. E a vida tem dessas coisas. Valores ruins são o início de tudo que dá errado. Beleza, gente? Lemos dois textos, agora nós vamos começar aqui as questões. A primeira questão que está na prova de vocês vai começar aqui na 14, tá? Que é a número 1 de vocês, ok? Ó, 14. Esta que tinha ficado mal acostumada com o salário aumentado, financiou o diabo a 4. Linhas 17 e 18. O termo destacado é um elemento que se refere a... Vamos lá na 17 e 18? Olha só. Aqui, né? Ó. Esta que tinha ficado mal acostumada com o salário aumentado, financiou o diabo a 4 e agora está desempregada, desesperada. A quem esse pronome demonstrativo se refere? A empregada. Muito bem, Otávio. A empregada, letra B, 14B. Vamos lá. 15. Partindo da ideia de que determinados fatos podem gerar consequências positivas ou negativas, qual a consequência das atitudes da mulher rica da história? Mulher rica é aquela do final do texto, certo? Continuou cheia da grana e com vários carros novos, trocando-os a cada ano? Aqui, ó.
Quanto à mulher rica, tudo indicava que era cheio da grana, pois não parava com carro algum. Solteira, envolveu-se com pancada. Ó. Levou dela o pouco que ela tinha. Não se sabe como a mulher era fraca. No final, teve realmente que vender o carro. Mas, por orgulho, não comprou outro, ficou andando de táxi. Então, o que aconteceu com a mulher rica? Continuou cheia da grana? Letra A. Acabou sendo enganada pelo namorado e foi obrigada a vender o carro? Ficou andando de Sim. táxi? Sim, muito bem. Ficou andando de táxi, pois assumiu ser pobre? Ela assumiu ser pobre? Não. Continuou cheio da grana? Não. Não. O namorado, muito bem. O namorado dela deu uma pancada no carro? Não, né? Pancada era. Não. Pancada era o Muito bem. Pancada era o adjetivo que o narrador deu para ele, para o namorado, né? Por ser fraca, cedeu às vontades do namorado dela e acabou comprando um carro novo para ele? Não. Ele não foi um carro novo. Ela teve que vender o carro dela, né? Então, 15, letra B de bola. Muito bem. Estou gostando de ver vocês. 16. As vírgulas no trecho, a empregada coitada pede as contas sem pedido de desculpas. Foram utilizadas com a finalidade de, aqui, ó, expressar um ponto de vista do narrador sobre a personagem? Olha só, né? A empregada coitada, de quem é esse ponto de vista aqui? Do narrador. Muito bem, estou gostando de ver, do narrador. Então, as vírgulas foram colocadas aqui para marcar os sentimentos da personagem? Não. Esse ponto de vista não é da personagem, é do narrador. É descrever uma característica permanente da empregada? Ela era coitada permanentemente? Zombar do comportamento da empregada. Esse coitada foi para zombar do comportamento dela ou foi para denunciar a fraqueza da empregada? Não foi nenhum dos dois, professora. Muito bem. Então, 16ª questão, letra A. Beleza? Beleza. Do ponto de vista do narrador. Beleza, vamos lá. Texto 3, dicas básicas, né? Respeite os horários de silêncio estabelecidos pelo condomínio. Evite falar ou brigar em volume alto. Ao usar o salão de festas, respeite o limite de pessoas e entregue o local em ordem após a comemoração. Evite andar de salto alto dentro de casa. O porteiro é um funcionário do condomínio. Não pensa para que ele abandone o posto para fazer alguma entrega. Animais devem circular sempre de coleira e guia. 17ª questão. Marque a única opção correta em relação às informações e aos aspectos estruturais do infográfico sobre dicas básicas de convivência em prédios e condomínios constantes no texto 3. Então, letra A. O texto infográfico se vale de linguagem escrita e de imagens para relacionar regras às consequências de não as cumprir? Gente. Não, ele não mostra as consequências, ele só mostra o que a gente deve fazer para evitar. Muito bem, Luiz. Não tem consequências aqui. Muito bem, a letra A está fora. Nas dicas do infográfico, há o uso predominante de verbos que expressam ordem para convencer o receptor a seguir as normas de convivência em um condomínio. Então, vamos ver os verbos, né? Ó, respeite, evite, respeite o limite, entregue o local em ordem, evite andar de salto alto, não peça, ó. Animais devem circular sempre de coleira. Esses verbos estão dando ordem? Não, eles estão dando dicas. Esses verbos, ó. Menino, evite falar alto. É um verbo no imperativo? Não corra, não coma, feche a porta. São verbos no imperativo afirmativo?
Não, peça aí também. Quem falou? São verbos imperativos afirmativos. Porque estão dando Muito uma bem, afirmação. muito bem. Então, esses verbos que estão no imperativo afirmativo são verbos que expressam ordem, correto? Correto. Letra B é boa. Muito bem. Aparece para mim Guilherme, Luiz. É que eu tô tentando entrar pelo meu tablet, professora, por isso. Tá bom. O porteiro é o funcionário que não deve deixar o seu posto nem atender às solicitações dos moradores do condomínio? Ele não deve atender às solicitações? Ele não deve abandonar o posto para fazer entregas e Muito não para bem, não atender solicitações. muito bem. Então, essa é a letra C, está fora. No item que trata do uso do salão de festas, os verbos fazem referência a um fato que já aconteceu? Ao usar o salão, respeite o limite de pessoas, entregue o local em ordem. Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Vai acontecer. Entrega o salão em ordem. Exatamente. Os verbos exatamente. Então, né? Os verbos empregados no presente transmitem a ideia de que as dicas valem a pena para alguns moradores do condomínio? Não, vale para todos. Para todos, não é para alguns moradores. Muito bem. Agora, outra coisa, o verbo está no presente? Que eu... Nem tá, né, gente? Não. Bom, ó, 17, letra B, ok? Vamos lá. Estou gostando de ver vocês. Em relação aos aspectos comuns e ou divergentes entre os textos 1, 2, 3, marque a única opção correta. A dica do texto 3, evite andar de salto alto dentro de casa, é a que melhor se relaciona ao texto 1. Por outro lado, animais devem circular sempre com coleira e guia, é a que melhor se relaciona ao texto 2. Gente, vamos lá. Evite andar de salto alto dentro de casa. Então, olha aqui, né? Ele está falando que isso aqui se relaciona melhor ao texto 1 e que esse aqui se relaciona melhor ao texto 2, certo? Certo. Vamos lá, olha só. É sobre o salto que ele está falando? O texto 1, ele está reclamando do quê, hein, gente? O vizinho lá, do 1003, ele estava reclamando do quê? Professora, era 903, estava reclamando por 1003. O Exatamente. 903 estava reclamando do barulho. Exatamente, do barulho, porque o cara gostava de o quê? Escutar música depois Exatamente, ó, são 3h da manhã e ouvir música na tua casa. Então, ele está dizendo assim que o comportamento do vizinho devia ser outro e não de reclamação. Ele devia bater na porta e entrar, né? Participar da festa. O morador do 1003, né? Ele é folgado, isso sim. Então, ó, na verdade, eu acho que o texto 3, Professora, a eu melhor... saí aqui desse Vanessa e vou entrar para o meu tablet, que eu já entrei, tá? Beleza, tudo bem, Luiz. A melhor, se eu for pegar o texto 3 e fosse escolher um para combinar com o texto 1, qual que seria? Evite andar de salto alto? Não. Muito bem, Luiz. O que eu escolheria que seria melhor para combinar com o texto 1? Salão de festas. Não. Muito bem, Sim. esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Né? Sim. Não, não, desculpa, não era esse aqui não. Era esse, ó. Ah, bem que eu pensei, Não, mas porque é esse. Não coloque o volume alto, certo? Então, a 18 não é a letra A. Opa, perdão. É aqui, ó. Não é salto alto, é melhor aquele do volume, certo? Porque ele põe música. B.
Os textos dão ênfase à necessidade de seguir as regras para uma boa convivência entre todas as pessoas de um bairro? Não, só o texto 2 que está Não é mostrando de isso. Esse Não é de um bairro, né? É de um não, é de prédio. condomínio. Não é de um bairro inteiro. Imagina, todo o bairro da cidade Jardim precisa seguir as regras? Não, é só de um Não. prédio. Só um prédio. Nos textos 1 e 2 aparecem eventos que se relacionam a todos os elementos descritos nas dicas básicas, as quais estão no texto 3. Olha, gente, o texto 1 e 2 tem todos os eventos dos dicas Não, ele só básicas do texto 3? No texto não, ele 2, só aparece alguns. exatamente, só relacionou alguns, né? Muito bem, então, Sim. não são todos os dicas básicas que estão sendo reclamados nos textos 1 e 2. Muito bem, Luiz. As pessoas que participam das ações dos textos 1 e 2 são identificadas de formas diferentes. No texto 1, são reconhecidas por números. E no texto 2, as pessoas são identificadas por seus nomes próprios? Não, professor, eles falam, sabe aquela mulher que cuidava da vida da outra mulher? Eles não falam o nome, por exemplo. Exatamente. Cláudia cuidava da vida Sim. da Vanessa. Muito bem, Luiz. Não é pelo nome próprio. Ele tá indicando a mulher rica, a empregada da vizinha, né? O homem do gato folgado, o homem folgado. Sim. Então, eles não falam sobre o nome de cada um, né? Os textos 1 e 2 apresentam diferenças na abordagem sobre a convivência entre moradores de um prédio ou de um condomínio. O primeiro trata do desrespeito entre moradores e o segundo, da falta de amizade entre vizinhos. O que vocês acham da letra E? É boa, né? Também tá boa, professor. É boa, porque ela está realmente falando, ó, a convivência entre os moradores, né, do prédio era ruim. Um gostava de ouvir música 3 horas da manhã e o outro queria dormir, né? E no outro texto, o texto 2, tem quer dizer, tem a falta de amizade, né? No texto 2. Uma vizinha contratou a empregada da outra, né? Então, vamos lá. Sim. Texto 4. Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que tem aqui dentro. Então, ela apontou para o coração, né? Vocês entenderam o que aconteceu com a Mafalda? Sim, eu entendi. Muito bem. Esse sentimento, né? Ela não quis trapacear a própria mãe, né? Porque de quem que é o dinheiro? É da mãe. E aí ela pensou em comprar alguma coisa, mas ela disse: "Não, eu não pedi permissão para minha mãe", então foi lá e devolveu o dinheiro para a mãe. Muito bem aí a Mafalda, né. Vamos lá. 19. Eita, acabei falando um pouco da questão, né. 19. Inquilino, entre outros significados, é aquele que aluga um imóvel para morar. No entanto, na tirinha, vocês estão vendo que as palavras elas podem mudar de sentido, mudar de semântica, a depender do contexto, do texto que está escrito, certo? Então, olha só. No entanto, na tirinha, Mafalda usou o termo com sentido diferente do usual. Inquilino, né? Se a gente for ver no dicionário, é um morador, né? Está alugando um apartamento, uma casa. Dessa forma, o maldito inquilino, no segundo quadrinho, que mora dentro dessa personagem é a raiva, é a preocupação com a reação da mãe, que provavelmente a repreenderia, esse inquilino é a coragem, porque desistiu de ficar com um troco que não era dela, é a indecisão, uma vez que precisa escolher entre ficar
com o troco ou devolvê-lo, ou é a consciência que a leva a fazer o que é correto? 19. Qual é a letra? Eu marcaria a letra E, professora, porque com certeza, quase certeza, na verdade, tá certo, porque ela teve a consciência de não gastar sem a permissão da mãe, e sim fazer o que era correto, devolver para a mãe. Muito bem, muito bem. É a letra E mesmo. Muito bem, Luiz. Gente, só o Luiz que está fazendo a prova hoje? Olha só, né? Coragem, não é indecisão, né? Porque escolheria entre ficar com o troco ou devolvê-lo. Na verdade, é a consciência, porque ela bateu no peito, né? Então, Sim. 19, letra E. 20ª. A partir das características visuais, estruturais e das informações nos textos 1, 2, 3 e 4, marque a opção correta. Os textos 1, 2, 3 e 4 apresentam estruturas diferentes. Tirinha, formato de carta, notícia, todos com a intenção de definir o que é convivência. Gente, tem formato de carta aí nesses textos? Tem texto indicando notícia? Não, nesse Não. momento ainda não. Tá fora a letra A. Entre os 4 textos, o texto 3 é aquele que mais discute o comportamento, às vezes inconveniente, dos moradores. Gente, o texto 3, que é aquele infográfico. Não, ele não tá, ele só tá dando dicas para gente para não acontecer determinadas consequências, como briga entre os vizinhos. Sim, mas ele não está mostrando discussão, né, de comportamento. Ah, você fez isso? Não, eu fiz aquilo. Porque não está mostrando discussão. Só está mostrando regras. C. O texto 1 é aquele que não se percebe uma opinião explícita do autor, diferente do texto 2, que apresenta opinião. Gente, no texto 1, tem opinião explícita? Quer dizer, Não, ó, explícita não, não. peraí, Luiz. Não tem opinião do autor? Não se percebe a opinião dele? Ou a gente percebe? Não percebe. E o texto 2, ele apresenta a opinião do autor? Ou ele só Sim, falou professora. no texto 2? Ele tem a opinião do autor ou ele só falou de fatos que ocorrem entre vizinhos? Apresenta opinião, porque tem até aquela questão da coitada da empregada, que o narrador está dando sua opinião. Sim, ele deu opinião em relação à empregada. Boa, gostei da memória. E ele dá opinião de todos os personagens aqui? Não, todos não. Não, todos não, né? E ele fala só de fatos, né? O que está acontecendo. Na verdade, ele dá algumas opiniões, né? Ele fala que o outro homem é folgado, tá vendo aqui? Sim. E o texto 1? Texto 1, ele não mostra. Ele não mostra. Ele coloca como se ele estivesse narrando, como se ele fosse o 103, ou 1003. Certo, muito bem. Então, não é a letra C. Cadê? Não se percebe, né? Quer dizer, a gente percebe. É aquele que não se percebe a opinião explícita do autor? A gente percebe. O texto 4 é o único que não trata diretamente da convivência entre moradores. Sim, ele não mostra diretamente entre moradores. Exatamente, né? No entanto, ele trata de um valor necessário à convivência. No texto 4 é o texto da Mafalda. Ele trata de um valor necessário para a convivência, sim ou não? Não entendi, professora. Pode repetir, por favor? O texto 4, ele traz um valor necessário para se conviver? Não. Não, Sim ou sim, não? Sim. Sim. Qual é o valor que ele traz que melhora a convivência entre
mãe e filha? Qual é o É valor? o valor da verdade, não da mentira. Muito bem. Estou gostando de ver, Luiz, da honestidade. Então, ele traz, né? O texto 4, Sim. ele traz um valor moral, né? Trata de um valor necessário à convivência humana? Sim, o texto 4 é bom, né? Sim. Tá. É. O texto 3 e 4 conduzem o leitor a uma reflexão sobre valores morais, como respeito e tolerância em comunidade. O texto 3, gente, ele traz essa reflexão ou ele é só um texto informativo? Ele traz. Ele é um texto só informativo, tá, gente? Eu não vou ficar reflexionando em cima, meditando em cima do texto 3. Eu só vou reflexionar em cima do texto 4, porque ele traz aqui um valor sentimental aqui, moral, de honestidade, de verdade, como falou o Luiz. Mas o texto 3, ele não traz essa... Eu não vou ficar reflexionando, sabe? Não, eu só vou seguir as regras e pronto, certo? Então, 20ª Certo. questão, essa questão estava difícil. 20ª questão, letra D, beleza, gente? Vamos lá, vamos Beleza. passar. Então, gente, da 14 até a 20, diminui aí, coloca o número. Vocês estão marcando? Alguém está marcando? Vocês entenderam o que eu falei? Acho que professora, a 20ª era a sexta. Beleza, então vamos a outra prova aqui. Eu acho que é a 58, né? É essa mesmo. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. E aí nós vamos fazer, acho que de 1 a 8, não é isso? É. A descoberta. Gente, eu tenho a impressão que a gente já fez essa prova antes, não já? Já, acho que já é a quarta vez desse texto do Buscapé. Não, não, mas eu acho que é a segunda vez que a gente faz essa prova. Bom dia, eu sou o pai do Buscapé. Do Buscapé? Do Otávio. Do Otávio. Pois não, ele é muito danado, eu sei. Quer dizer, não. Ele é um menino, vamos dizer, hiperativo. Hiper é pouco. Eu não acho que, por favor, não precisa se constranger. Eu sou o pai dele, eu sei, ele é um monstro. É, e é sobre isso que eu queria lhe falar. Ele contou que eu gritei com ele na aula? Não, não, isso ele nem nota. Está acostumado, é que a mãe dele está preocupada. Eu não me preocuparia, todas as crianças são imperativas nessa fase. O Buscapé, o Otávio só é um pouco mais que as outras. A sua senhora não deve, mas ela está preocupada com outra coisa. O quê? Vocês estão vendo, gente? Só rapidinho aqui. Eu Esse, consigo. esse que aqui, ó, tá vendo? E aquele Sim. que também, quando fala assim, quando está assustado, sabe? Que fala assim, que, né? Que, Uhum. ou Lembro. assim, gente, vai levar assento, tá? Vai levar Sim. assento. Tá, bora lá. O Buscapé não para de ler. Mas isso é ótimo. Desde que começou a ler, anda sempre com um livro debaixo do braço. Quando a gente estranha o silêncio dentro de casa, vai ver é ele não fazendo barulho, está atirado no chão, soletrando um livro muito compenetrado. Mas eu não vejo qual o problema. É a mãe dele. Bom, ela sente falta do quê? Tá vendo? Ó, de novo o que aqui como pergunta com acento circunflexo, hein, gente? Não vão errar na prova. Ela está preocupada. Ela sente falta do quê? Da agitação do Buscapé. Ela não está acostumada, entende, a ter um intelectual em casa. Outro dia até brigou com ele. Por quê? Ó, tá vendo por quê aqui também? Mesma coisa, hein, galera? Ó. Porque quando é pergunta, certo? No final das perguntas sempre tem acento circunflexo. Ele estava quieto demais. Ela gritou: eu não aguento mais. Quebra alguma coisa.
mas eu não entendo o que eu posso. Bom, se a senhora pudesse, sei lá, não digo desencorajar o busca-pé, só dizer que ele não precisa exagerar. Mas ele está descobrindo um mundo maravilhoso dos livros, isso é formidável. Só que a gente fica, não é, com um certo ciúme, beleza? Hiperativo todo mundo sabe o que é, né? É uma criança muito agitada. Então, bora lá. Primeira questão. Acerca do personagem Otávio, o Buscapé, é correto afirmar que ele era hiperativo, mas, apesar disso, a professora gostava muito dele e o compreendia, mantendo sempre a paciência com ele. Gente, a professora sempre teve paciência? Não, tanto que ela até falou que ela gritou com ele. É. Ele era hiperativo, muito bem, Luiz. Ele era hiperativo, tanto em casa como na escola. E ao adquirir o hábito da leitura, todos começaram a se preocupar com o seu comportamento. Todos começaram a se preocupar? Não. A professora achou ótimo esse comportamento. Exatamente. Seu comportamento foi alterado devido ao que ele aprendeu lendo os livros. Agora ele é uma criança calma, que não faz barulho. Estou na dúvida. Sim, Estou na tá certo. dúvida. Essa tá boa, mais ou menos. Tem questão melhor? Seu comportamento foi alterado. Olha só, gente, a letra C. Cuidado. Cuidado. Realmente foi alterado, né? Mas ele foi alterado porque ele aprendeu lendo o livro? Ah, eu li no livro que é bom a gente ficar calmo, então por isso que eu vou ficar calmo. Foi por esse motivo Não. que ele alterou o comportamento dele? Não, foi Entende? descobrindo os livros e aprendendo a leitura. Então, E ó, não foi um livro. exatamente. Então, ele está mudando o comportamento porque ele está gostando de ler e não foi o livro que ensinou que ele tem que mudar o comportamento. Deu para entender a diferença? Sim. Cuidado com as pegadinhas das questões. D. A professora não entendia a preocupação dos pais do menino diante do fato de ele começar a ler e se apaixonar pelos livros. O que vocês acham Tá dessa? certo. Ela não estava entendendo a preocupação dos pais. Aí, depois dele explicar, ela começou a mais ou menos entender. Ela entendeu, mas ela não aceita, né? Então, a É. letra D é boa. E, tanto seus pais quanto a professora estavam preocupados? A professora era feliz. A professora falou, Sim. maravilha. Primeira, letra D. Segunda. A professora usava o termo hiperativo para definir o comportamento de busca-pé. Dizer que busca-pé é hiperativo é o mesmo dizer que o menino é bastante inteligente, estudioso, excessivamente desobediente, dedicado ou muito agitado? Letra E, muito agitado. Muito bem, Guilherme e Luiz. Estou gostando de ver. Terceira, o texto 1. O pai e a professora nomeiam o menino de forma diferente. O pai se refere ao busca-pé e a professora, Otávio, porque o ou a, porque a professora tem mais intimidade que o pai? Não, o pai chama ele assim porque é um apelido, que até eles Exatamente. criaram para ele. O pai tem mais proximidade com o menino que a professora. O que vocês acham dessa? Sim, Professora, verdade. exatamente, essa é boa. Professora não conhece bem nenhum de seus alunos? Nenhum? Não, ela conhece. Conhece. Professora utiliza-se de linguagem inadequada com os alunos? Não. Por isso que ela nomeia ele de Otávio? Nossa, Não. nada a ver, né? Sim. Pai e a professora são muito íntimos do aluno. Não. Não. É só o pai. Exatamente. Terceira, letra B. O pai chama de busca-pé porque ele tem mais intimidade. Quarta questão. Assinale a alternativa correta em relação aos elementos da narrativa presentes no texto A Descoberta. Busca-pé conta a história? Não. Não. Não, muito bem. Quem está contando a história é quem?
o pai e a professora. E a Muito professora que estão bem, discutindo. muito bem. O narrador conta a história com predomínio do discurso indireto? Não, Não, eles estão discursando direto. É um discurso direto, né, entre pai e professora. Todas as personagens citadas participam do diálogo? não, Não, a mãe não participa e nem o filho. Só participa a professora e o pai. Muito bem, Luiz. O espaço é a casa da família Buscapé? A conversa se deu lá na casa dele? não. Não, deve ter Foi ido na na escola. casa da professora ou ir na Foi escola. Foi na escola, né? A crônica caracteriza-se por um diálogo entre professor e pai do aluno? Sim. Sim, muito bem. Quarta questão, letra E, texto 2. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Vamos lá, quinta questão. Considerando o contexto e os componentes verbais e não verbais, analise as afirmações em relação à tirinha. Observando os textos e a imagem do primeiro quadrinho, infere-se que, por meio das lembranças, o espaço apresentado é a casa do Armandinho. O que vocês acham? É a casa dele? Sim, Sim. sim, Sim. porque ele falou quando acabou a luz. E eles Sim. não vai. E raramente acaba quando alguém está fora. E Muito também bem. mostra que foi a noite mais legal dele, não tinha mais ninguém. Só Muito ele e bem. o pai. Sim, fui na casa, né? Muito bem. Armandinho considerou que a noite anterior fora a mais legal de sua vida, porque ele pôde experimentar como seria ficar no escuro? Gente, Não, Não. eles ficaram no escuro? Não, o eles pai ficaram dele acendeu, numa luz de uma vela. o pai Exatamente. dele acendeu uma vela e ficou. E a noite só foi a mais legal porque o pai dele pegou o livro. Exatamente. Então a segunda está errada. Infere-se pelo contexto que as noites de Armandinho eram normalmente ocupadas por atividades diferentes da leitura. As noites Sim. dele eram de leitura ou não? Não, Não, Não. Então a terceira está certa ou está errada? tá errado. certo. Está certa. É, tá certo. Tá certa, né, Gui? Infere-se, então, ó, porque ele ficou feliz com aquela noite de escuridão, né? Que faltou a luz. Por quê? Porque o pai pegou um livro, acendeu uma vela, pegou um livro e contou histórias para o Armandinho. Então, e ele fala, foi a noite mais legal. Então, a gente pensa que quando tem luz na casa, o pai não lê para o filho. Então, a terceira está certa, concordam? Quarta. Sim. Armandinho ficou muito feliz quando a luz acabou, porque sentiu que a noite seria diferente daquela com as quais estava habituado. Gente, Não, ele não fez isso, porque ele até falou, estamos ralados. exatamente. Então, olha, ficou muito feliz quando a luz acabou? Não, ele ficou assim, putz, agora lascou, né? Olha aqui no primeiro quadrinho, ele falou assim, agora ferrou. Então, na verdade, ele não ficou muito feliz quando a luz acabou, ele ficou preocupado, isso sim. Então, a quarta está errada. Então, alternativas corretas, só 1 e 3 apenas, concordam? Yes. Quinta questão, letra C. Sexta, marque a única opção em que os trechos apresentados mantenham uma relação de causa e consequência. Ó, primeiro a causa, depois a consequência. Acendemos uma vela. Meu pai pegou um livro. Gente, pegar um livro é consequência de acender uma vela? Não. Não. Acendemos uma vela e o quarto ficou claro? Aí sim seria consequência, né? Ontem, cadê? Sexta questão. Ontem acabou a luz lá em casa, foi a noite mais legal da vida. Quer dizer que a noite mais legal da vida é consequência de ter acabado a luz? Sim. Não é uma consequência direta. A Hum, consequência direta é: acabou a luz lá em casa, causa, certo? Consequência, acendemos uma vela. A consequência direta seria essa.
Foi a noite mais legal da vida não é uma consequência direta de ter acabado a luz lá em casa. Deu para entender, gente? Sim, Sim. entendi. Beleza, essa sexta questão ela não é fácil, tá? Vamos lá. Foi a noite mais legal da vida. Não é a letra B. Estamos ralados e meu pai pegou um livro. Tem relação essas duas frases? Não tem um Não, sentido. não tem relação. Ontem acabou a luz lá em casa e meu pai pegou um livro. Tem relação? Não. É, Gente, Não. acabou a luz. Qual era a consequência direta, por exemplo, de ter acabado a luz lá em casa? Ele acendeu uma vela. Exatamente, acender a vela. Ó, e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Aí sim tá certo. Aí sim, aí gostei, Luiz. Então aqui, ó, e meu pai pegou um livro, causa. Qual é a consequência? Ele ficou feliz porque o pai ficou perto dele, eles fizeram leituras de livros, certo? Sexta questão, letra E, essa questão era difícil, hein? Vamos lá. Mas deu para entender as relações diretas? Deu. Tá. Por exemplo, né? Acabou a luz lá em casa. Qual era aqui para dar uma consequência direta aqui? Acendemos uma vela, certo? Tá dando para entender, gente? Uhum. Sim. Sétima. Só faltam duas, certo? Assinale a Certo. alternativa correta em relação aos aspectos visuais e não visuais da tirinha. No primeiro quadrinho, o uso da cor preta indica que Armandinho tem medo do escuro. Quer dizer que botaram o preto aqui para mostrar que ele tem medo do escuro? Não. Não. Para que botaram a tinta preta aqui? Para demonstrar que eles estão no escuro. Para demonstrar que faltou a luz e não que ele tinha medo do escuro, né? Não tem nada a ver isso aqui. No segundo quadrinho, a expressão acender a vela. No segundo quadrinho, a expressão acender a vela, a cor azul e amarela associam-se à ideia da descoberta da leitura. Então, olha só, né? Eles acenderam a vela, certo? Aí a gente tem aqui a luz, né? Representada pelo amarelo e pelo azul. E meu pai pegou um livro. Ó, tá vendo? Sim. O que vocês acham dessa B? No segundo quadrinho, a expressão acender a vela, a cor azul e amarela associam-se à descoberta da leitura. O que vocês acham dessa? Ela é boa? Não. Eu acho que não. Você acha que não. não? Não. Vamos ver as outras? No segundo, estou em dúvida, né? Bora aprender a fazer prova. Estou em dúvida. No segundo quadrinho, a cor amarela e a presença de parte de um livro revelam o fato de a leitura não ter importância para a família do Armandinho? Não tem importância? Não. Tá errado. A leitura tem importância. Por quê? Porque se a leitura não tivesse importância, eles não iam pegar um livro, eles iam pegar um baralho para jogar. Concorda? Então eles acham que ler é importante, certo? No último quadrinho, a expressão e a fala de Armandinho demonstram a realização de atividade cotidiana? Quer dizer que eles faziam essas leituras todas as noites? Não. Não. Está fora a letra D, não é atividade cotidiana. E, no último quadrinho, a expressão de Armandinho demonstra felicidade pelo retorno da luz elétrica? Não. Ele ficou feliz porque o pai dele pegou o livro e primeiro acendeu a vela e depois pegou um livro para ler. Muito bem, ele estava feliz porque o pai leu para ele. Vocês estão vendo? Olha como que a gente faz prova. Sétima questão, qual é a alternativa que vocês vão marcar? Letra B. B, certo? No segundo quadrinho. Estou em dúvida, eu não risco logo de uma vez. Eu pulo e vou ver as demais, certo? No segundo quadrinho, a expressão acender a vela e a cor, né? Representado, associam-se à ideia da descoberta da leitura, beleza? Oitava. Relacionando os textos 1 e 2, é possível afirmar que
O pai de Buscapé e o pai de Armandinho estimulam a aproximação dos filhos com o livro? Não. Não, né? O pai do Buscapé está querendo fazer o contrário. Está querendo tirar o livro do filho, meu Deus. Vai vendo. B. O despertar para a leitura ocorreu por meio de uma situação inesperada, tanto para Buscapé quanto para Armandinho. Gente, foi uma situação inesperada para Buscapé? Não, Não. ele foi descobrindo de pouco em pouco. Exatamente, não foi uma situação inesperada. Ele estava aprendendo a ler na escola, em casa, no cotidiano, no dia a dia. Não de pouco a pouco, né? Não foi uma situação inesperada. C. Os pais das duas crianças demonstram ter a mesma opinião sobre a importância da leitura? Não. Não. O do Armandinho quer que ele leia, e a do Buscapé que é ao contrário do que o do Armandinho. Muito bem. O pai do Buscapé, eu tô achando que ele é meio doido. Tem que, os filhos têm que aprender a ler, têm que aprender a estudar, têm que entrar na faculdade. D. A leitura provocou nos dois meninos a descoberta de uma nova fonte de satisfação? Sim. Sim. Sim, é boa, né, Gui? Também gostei. Luiz e Gui, gostei dessa. Gente, vocês estão vendo que eu estou riscando toda a prova? Sim. Vocês podem fazer exatamente assim na hora lá, tá? Tá. Vocês podem riscar. Aí, na hora de fazer conta, se tiver um espaço assim, na prova de matemática, aí tiver que fazer uma divisão, 2.600 e não sei o quê e tal, pode riscar aqui a prova, ela é de vocês, tá? Uhum. Espera aí, só um minuto. 58, né? Última questão, 8ª. O hábito da leitura já fazia parte do cotidiano das duas crianças? Não, elas não liam. Aí, quando elas descobriram, elas começaram a ler bastante. Exatamente. Muito Exatamente. bem, Gui. 8ª questão, letra D. Então, gente, aprendam a fazer prova. Fiquei em dúvida naquela questão, naquela alternativa eu pulo, certo? E outra coisa, podem ficar riscando aqui, do lado assim, igual a prof faz, se vocês quiserem, a prova vai ser de vocês. Ou então vocês podem riscar aqui, né? Ó, não é a letra A, não é a B, não é a C, não é a E. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, inclusive a prova fica com o aluno, tá? É o que eu estava falando. Outra coisa é a seguinte, tem que fazer uma conta lá de divisão. 2.564 dividido por 358. Vocês pegam esses espaços aqui que tem nas margens, se bem que na prova de matemática também vem rascunho para vocês, tá? E pode fazer essas contas aqui, tá bom, gente? A prova é de vocês. A questão está muito difícil. Ai, meu Deus, a questão 8 está difícil, eu não sei fazer. Eu estou em dúvida, eu não sei se é a letra D. Sabe o que você faz? Você marca ela, e aí você pula para a questão seguinte, depois você volta e faz, tá bom? Gente, deixa eu só... Acabamos por hoje, tá? Falta pouco, né, gente? É dia 5 de outubro a prova de vocês, não é? Eu acho que sim, professor.